Minhas amigas, meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 16 de abril, nós continuamos na nossa quarentena e conversando aqui com essa nossa conexão próxima, embora estejamos fisicamente separados. Eu quero começar hoje falando uma enorme preocupação que me sobreveio hoje pela manhã. A notícia de que o governo está indeferindo 30% dos pedidos da renda emergencial básica, da renda básica emergencial. Isso é o quê? 10 milhões de pessoas que estão ficando ao desamparo. E nós não sabemos por quê. É o quê? Erro de cadastro? Porque a justiça já disse que quem está com CPF irregular tem direito a receber se satisfizer aquelas condições sociais de estar desempregado, ou de estar, for uma mãe que cria sozinho os seus filhos, um pai que cria sozinho os seus filhos. Se a pessoa satisfizer aqueles requisitos, mesmo que o CPF esteja irregular, a justiça já definiu que a pessoa tem o direito a receber. Então nós precisamos, ao menos, de ter um retorno do governo. Por que essas 10 milhões de pessoas que pediram essa ajuda e certamente estão muito necessitadas, por que é que essas pessoas estão ainda ao relento? Então essa é a primeira preocupação do dia e nós vamos, no correr do dia, acionar o governo para tentar descobrir o que está pegando, para que a gente possa ajudar também aqueles que nas nossas regiões, na nossa região, que são vinculados a nós, a superar essa dificuldade. Um outro problema é a demora na análise. As pessoas estão toda hora que elas vêem na internet em análise, e a conta para pagar, e a comida para botar na mesa, em análise. Então o governo tem que ser rápido, porque quem tem necessidade tem pressa. Então nós precisamos todos, primeiro, compreender melhor a situação. Em segundo lugar, cobrar que essa situação, que essas demandas ainda não atendidas, sejam encaminhadas com a maior velocidade possível. Nós hoje, na Câmara, temos para examinar duas matérias sobre as quais eu vou dar notícia para vocês mais logo no plantão que eu estou fazendo. Uma delas é uma lei que vem do Senado, que é, na verdade, uma alteração do que nós já votamos na Câmara, da renda mínima, ampliando as condições de recebimento. Por exemplo, pequenos agricultores, na versão da Câmara não estava explicitado. Pescadores, marisqueiras, pessoas, enfim, que têm grande necessidade, que nesse momento econômico estão prejudicadas. Então o Senado melhorou a lei na medida em que ampliou, detalhando, descrevendo as ocupações das pessoas que venham a pleitear essa ajuda. Talvez isso facilite aqui o auxílio saia mais rápido. Então isso é uma coisa que nós temos que votar. Também uma proposta de abertura de linha de crédito para pequenas e microempresas. O problema é que é muito pouco dinheiro. São 10 bilhões de reais. Para mim, para você que está me ouvindo, deve ser muito dinheiro. É muito dinheiro. Agora, para o Brasil não é nada. O Brasil já injetou nos bancos 1 trilhão e 200 bilhões de reais. E agora para a microempresa, 10 bilhões para pequena empresa? Não. Nós precisamos de mais. O próprio governo já falou em injetar 40 bilhões. Então nós não podemos ficar, nesse momento, tímidos. Porque nós sabemos que a pequena empresa, que a microempresa é quem emprega nesse país. O maior número de postos de trabalho são dessas empresas de pequeno porte e nós precisamos que elas tenham acesso ao crédito, que o prazo de carência seja maior, até porque nós não sabemos de fato até onde vai essa crise. O que as pessoas estão dizendo é que já nessa altura dá para prever que a riqueza bruta da nação, chamado o PIB, deve cair 5%. Então isso é muito triste e naturalmente exige governo. E o que nós temos? Nós não temos governo, nós temos um circo, em que todos os dias você tem um pequeno drama no picadeiro central, que é Mandetta sai ou não sai? O Bolsonaro respeita ou não respeita as medidas do Mandetta? Gente, isso já cansou.
Pelo amor de Deus. Até porque nós não queremos o Mandetta fazendo discurso. Ele faz discursos mais corretos que os do Bolsonaro, que o Bolsonaro desacredita da ciência médica, receita para as pessoas, faz coisas extravagantes. Mas o Mandetta, o que nós precisamos dele é que ele transfira recursos dos estados para os municípios, máscaras, EPIs, testes, porque nessa altura uma coisa está clara, é que nós não podemos continuar testando tão pouco quanto estamos demorando tanto tempo para verificar se uma dificuldade respiratória é Covid, ou é asma, ou é uma outra coisa qualquer. Então isso requer do Ministério da Saúde muito mais do que discurso, requer ações. Então nós queremos, trabalha, Mandetta, fica aí e trabalha. Você tem a posição correta, mas nós precisamos de mais do que isso, nós precisamos de recursos chegando na ponta. E por falar nisso, nós estamos entrando hoje em coautoria com um projeto que é de iniciativa do deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, que é um projeto que protege, salvaguarda as famílias dos profissionais de saúde que caírem nessa batalha. Isso é de lei. Na guerra, os soldados e as suas famílias têm um amparo especial, porque são eles que estão na linha de frente. No nosso caso, nós estamos tendo notícias muito tristes de servidores da área de saúde, tanto médicos, enfermeiros, mas também auxiliar de enfermagem, assistente de enfermagem, pessoal que põe a mão na massa, que está lá mesmo junto com quem está batendo as portas do nosso SUS. E esse pessoal, muitos infelizmente estão adoecendo e alguns estão falecendo. Nós estamos tendo essas notícias que são tão tristes. Ontem uma pessoa do estado do Rio de Janeiro, um rapaz, 30 e poucos anos, morreu. A esposa dele, que também é profissional de saúde, infectada. Então essas pessoas têm que ter uma salvaguarda do Estado. Pensão diferenciada, condição patrimonial melhorada. Então esse é o propósito do projeto do Paulo Pimenta, que nós também estamos subscrevendo e encaminhando à Câmara nesse momento. Quero dizer a vocês que eu hoje vou ligar para o prefeito de Juiz de Fora para conversarmos sobre pessoas que estão no limite da necessidade. População de rua, pessoas que estão precisando de cestas básicas, que estão batendo no CRAS. Infelizmente, o número de cestas que tem lá é insuficiente. Nós estamos votando também na Câmara uma medida para ampliar os recursos sociais dos municípios para que a assistência possa ser praticada da melhor maneira aqui na ponta, que é onde as pessoas moram e é onde que elas precisam de fato de ser atendidas. Fora isso, eu quero dizer a vocês, não vão para a rua, fiquem em casa. Você se protege e protege os outros. Vamos lutar para que o apoio do Estado, que é necessário nesse momento, tal como está sendo praticado na França, nos Estados Unidos, foi praticado na China, que as pessoas recebam recursos para poder esperar nas suas casas que seja vencida essa terrível pandemia. E para vencê-la, a contribuição de cada um de nós é necessária. Não nos iludamos. Tem gente que está fazendo carreata pedindo para os outros trabalhar. Vamos deixar claro, hein? Eu queria saber, esses que querem abrir o comércio, que querem que volte as atividades, vão colocar a família no balcão? Ou será que eles estão fazendo um movimento para que os outros se exponham, os outros corram riscos e os outros eventualmente adoeçam? Então vamos botar a mão na consciência. Esse é um momento que convoca a nossa responsabilidade social, convoca a nossa solidariedade. Então vamos, nesse momento, agir conforme recomendam os epidemiologistas, conforme recomendam os técnicos. A ciência tem o seu lugar. A ciência é fundamental para que, nesse momento, a gente derrote a pandemia. Então,
Fiquem em casa e recebam nas suas casas o meu abraço. Um grande abraço para todo mundo e que Deus proteja todos nós.